Então quer dizer que tu quer aplicar para tua primeira vaga de emprego como programador, como programadora, mas não sabe ao certo o que esperar dessa primeira entrevista. Então hoje eu vou aqui passar algumas dicas que são fundamentais para que tu possa sair bem nessas entrevistas de emprego. Deixa eu abrir aqui para vocês alguns links que eu acho bem interessantes vocês manterem numa aba aí do navegador de vocês. E um dos links que eu vou colocar na descrição é desse repositório aqui, que se chama Awesome Interview Questions. E ele descreve aqui uma lista de links úteis de acordo com a programação, com a linguagem de programação, framework ou plataforma que tu deve estar aplicando aí para uma vaga. Então tem desde Android, Angular, C++, C, Django, GraphQL, jQuery, JavaScript, Java, Python, PHP, React. Então esse é um bom início, né? É um bom link para iniciar o estudo de vocês. Hoje eu quero falar aqui sobre perguntas que podem fazer a grande diferença entre vocês serem contratados ou não. Fala, Gabs, tudo bom? Sim. Não, acho que agora é o momento certo. Tem tudo a ver com o vídeo que eu tô gravando aqui. Um baita evento, cara. Parabéns aí pela organização. Tá, pode deixar que eu falo, pessoal. Tá bom. Abraço. A Alura está organizando um evento online que vai do dia 7 ao dia 12 de setembro. Vai estar o Fábio aqui, tá falando sobre aprendendo a aprender lá com o Guilherme Silveira da Alura. Vai estar a Roberta Arcoverde do Stack Overflow, Tech Lead lá do Stack Overflow. Vai ter o Paulo Silveira, vai ter o Neto aqui lá do Google, a Letícia Nicole do Nubank, vai ter o Zeno Rocha. Então vai estar uma galera foda lá do Netflix, do Nubank, da Magalu, do Itaú, da XP, do Google. Inscrições vão até o dia 6 de setembro e o evento começa dia 7, um evento online gratuito. Então, Imersão Carreira Tech da Alura, se inscreve aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então a minha primeira dica para vocês é conhecer o que é essa vaga. Muitas vezes a gente aplica para uma vaga de emprego, digamos, simplesmente olhando a stack que essa vaga está pedindo e esquece de saber um pouco mais sobre a empresa, de saber um pouco mais do produto que tu vai estar trabalhando, do serviço que tu vai estar prestando. Então, se tu quer ter certeza que na entrevista, quem está te entrevistando perceba que tu é um bom fit para a vaga, tu precisa saber sobre do que se trata a vaga. Hoje em dia, se tu está aplicando para a grande maioria das empresas, tu consegue achar como que foi o processo de entrevista delas, principalmente se for uma empresa grande, tá? Então tu pode usar sites como Glassdoor para dar uma olhada no que os programadores que já aplicaram para aquela vaga estão falando sobre o processo seletivo daquela empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou colocar aqui São Paulo, Brasil como filtro e vou colocar JavaScript Developer. Vou botar aqui JavaScript Developer no Glassdoor e vai vir algumas vagas aqui, tá? Uma das primeiras vagas que apareceu é da Gympass. Se vocês querem aplicar para essa vaga, vocês, claro, precisam dar uma olhada no que ela está pedindo tecnicamente. Então, ela está pedindo aqui conhecimento em Git, NPM, Gulp, Webpack, React.js, JavaScript ES5, ES6, HTML, CSS, noção de UX... Ruby on Rails é uma experiência desejável. Então, ok, aqui tu sabe da parte técnica do que tá pedindo para um mid-level, que é um pleno, né, um programador pleno. Garanta que antes de uma reunião para entrevistar, né, nessa empresa, tu pesquise sobre o que a empresa faz, quais são os desafios técnicos que ela pode estar passando, e tu pode vir aqui em reviews para ver se tu encontra alguém que já passou pro processo de entrevista lá. Bom, então fechando aqui o parênteses da minha primeira dica, conheça mais sobre a vaga que tu tá aplicando e para isso tu pode usar o site Glassdoor. Se prepare conhecendo um pouco sobre a empresa que tu quer trabalhar. E a minha segunda dica é: entenda os formatos de entrevista. Se tu entender quais são as etapas de um processo de contratação de uma empresa, tu vai conseguir também identificar quais são os formatos de cada entrevista. Para identificar esses formatos e essas etapas, vocês podem usar o Glassdoor, como eu falei, mas vocês também podem perguntar na primeira entrevista que tu fizer com o recrutador. Então, muitas empresas vão colocar as etapas que tu vai passar na hora de publicar a vaga. Algumas empresas não vão fazer isso e vocês vão encontrar no Glassdoor alguém que já participou
e descreveu lá quais são as etapas. E se tu não conseguir achar em lugar nenhum, tu pode também ligar e perguntar para o RH. Liga e pergunta, tá? Olha, eu estou me cadastrando, me candidatando para uma vaga e eu gostaria de saber como é que funciona, quais são as etapas de contratação de vocês. Porque é importante vocês se prepararem para os formatos de entrevistas que vão ser pedidos e que vão ser executados em cada etapa. E existem vários formatos, tá? As empresas, elas usam desde questionário, e o questionário serve para eliminar candidatos que são extremamente fracos. Nesse formato de questionário, vocês vão receber perguntas que são bem estruturadas e com respostas exatas. É o tipo de formato que tu não consegue enrolar. Tu tem que responder A ou B, tá? Então tu pode chutar, mas tu não vai conseguir enrolar. E essas perguntas, elas são feitas muitas vezes por alguém que nem é técnico. Muitas vezes alguém do RH, o headhunter, o recrutador, vai receber um questionário com as perguntas que ele tem que te fazer e as respostas que ele espera que tu responda. Então vocês precisam ser o mais claro possível, porque muitas vezes quem está te aplicando o questionário não tem conhecimento nenhum da área. Então a minha dica é, se vocês identificarem que nas etapas de contratação de uma empresa, ela faz esse processo de questionário, vocês precisam estudar questionários na tecnologia que vocês trabalham, tá bom? E para isso, o link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá nos questionários que tem naquele repositório que eu falei no início do vídeo. Um outro formato bem comum é o Tech Assignment, né? É o leve a tarefa técnica para casa. Nesse formato, a empresa vai te passar um desafio e tu tem alguns dias ou algumas horas para fazer de casa mesmo aquela resolução daquele desafio. Algumas empresas vão pedir para te mandar o resultado depois e outras empresas vão pedir para te compartilhar um repositório no GitHub para que elas consigam acompanhar a tua linha de raciocínio. E nesse tipo de tarefa, muitas vezes o que vale mais é a intenção do que concluir a tarefa. E é por isso que eu gosto desse tipo de teste. Porque muitas vezes, mesmo que tu não consiga fazer tudo que a tarefa tá pedindo, se tu fez um código bonito, um código limpo, fácil de entender, se tu seguiu bons padrões, seguiu os princípios, a empresa vai considerar. Alguns exemplos de Tech Assignment que eu já fiz. Um deles foi criar um aplicativo de previsão do tempo. O outro foi criar um aplicativo de um museu. Eu já fiz teste que me pediu para criar simplesmente um sistema que recebe 200 mil cidades e tem que implementar um único campo que faz autocomplete do que o usuário está respondendo. Então, tem vários tipos de testes que podem ser aplicados para vocês, tá? Então, se vocês identificarem quais são os formatos de entrevistas que a empresa está aplicando em cada etapa, vocês conseguem se preparar. Então, se vocês vão fazer um questionário, vocês conseguem estudar o questionário. Se vocês vão fazer um Tech Assignment, vocês conseguem talvez criar um projetinho com as bibliotecas básicas da tua stack e já deixar pronto, que dependendo de quantas horas tiver para resolver esse Tech Assignment, isso já vai te agilizar. Se for um formato de uma entrevista por telefone, que aqui no exterior é muito comum, eles adoram ligar por telefone para fazer a primeira entrevista. Se for nesse formato, garanta que tu esteja numa sala, né, quieta, com fone de ouvido, que vocês tenham o Google aberto, várias abas e que vocês possam pesquisar silenciosamente e responder as perguntas por fone de ouvido pro entrevistador. Tem também o formato on-site, né, que tu vai precisar ir lá na empresa fazer a entrevista. Então esteja também preparado para isso, e se vocês chegarem nessa etapa, parabéns, porque normalmente quem chega aí, né, na empresa fazer uma entrevista presencialmente já tá nas etapas finais, né, já tá para ser contratado. Então, né, garanta que tu consiga falar com o máximo de pessoas possíveis. Então, se tu tiver na etapa de ir na empresa fazer um teste, garanta que além de responder o que eles estão te perguntando, tu consiga interagir com o máximo de pessoas possíveis, tá? Porque on-site é uma ótima maneira de tu passar aquele sentimento que tu é um bom fit para aquele time, que tu é como se tu já fosse parte do time só lá naquele dia que tu foi fazer a entrevista presencialmente. Bom, deixa eu dar alguns exemplos aqui de formatos de entrevistas de empresas famosas, tá? Esses exemplos eu tô pegando de um GitHub que se chama Tech Interview Handbook. Eu vou colocar o link aqui na descrição. E aqui, por exemplo, no Airbnb, a primeira entrevista é por telefone.
Então, o telefone, o recrutador vai te ligar. A segunda etapa é a entrevista técnica por telefone. Então, depois que o recrutador percebeu que tu é um bom fit para aquela vaga, ele vai te encaminhar para uma entrevista técnica por telefone. E aí aqui tu faz 1 ou 2 algoritmos de front-end no CoderPad. O que isso significa? Alguém vai te ligar por telefone, vai te mandar um link, tu vai abrir o link e tu vai resolver um algoritmo enquanto o entrevistador no telefone consegue ver o que tu tá digitando naquela aba. Tem vários sites para vocês praticarem algoritmos, eu vou colocar o link aqui na descrição, mas um que eu mais gosto é o HackerRank. Bom, depois no local, então tu vai lá presencialmente, tu vai fazer 2 algoritmos, uma arquitetura de sistema, então tu vai ter que desenhar um sistema, uma experiência passada, tu vai ter que falar sobre a tua experiência passada num projeto, e 2 cross-functional. Cross-functional interview é uma etapa onde tu vai conversar com pessoas que não vão trabalhar contigo diretamente. Então, por exemplo, se tu tá aplicando para uma vaga de front-end, talvez um designer da empresa venha falar contigo. Talvez um cara de back-end vai vir falar contigo. Então, praticamente aqui, como eu falei, se tu estiver lá na empresa, fale com o máximo de pessoas possíveis. Tem empresas que vão formalmente fazer isso através de um cross-functional interview e tem empresas que não. Nas empresas que não fazem isso, garanta que vocês vão lá proativamente, tentem conversar com alguém, talvez na hora de pegar uma xícara de café ou alguma coisa assim, tá bom? Minha terceira dica para vocês é: se prepare para se apresentar. Eu sei que essa parece bem básica, tipo assim, Lucas, se alguém perguntar... se apresenta aí, eu consigo. Eu falo, meu nome é Lucas Montano, do canal Lucas Montano, trabalho com desenvolvimento Android. Parece fácil responder esse tipo de pergunta, né, de self-introduction, mas não é, tá bom? Então, tenha certeza que vocês possuem a visão de quem vocês são bem claro na cabeça de vocês e anote, tá? Crie um parágrafo, 2 parágrafos no papel e decore esse parágrafo. Não deixe janela para improviso no self-introduction. É meio contraditório, tipo assim, a self-introduction, eu teria que ser capaz de me apresentar, né? Mas não dê chance pro azar. Não dê chance de na hora tu travar ou na hora tu começar a falar umas coisas nada a ver e falar coisas que não vão agregar para aquela vaga específica que tu tá aplicando. Minha quarta dica para ti é: se prepare para as perguntas comportamentais. Independente da empresa que tu tá aplicando, todas elas, mas todas vão te fazer perguntas comportamentais. Uma das perguntas que é muito feita nessa etapa é o porquê que tu quer deixar a empresa atual. Parece uma pergunta bem simples, mas ela pode dizer muito sobre a tua personalidade. Então, uma das coisas que eu sempre cuido para falar é achar um bom motivo do porquê eu quero sair da onde eu tô, sem expor a empresa que eu tô saindo. O mercado de tecnologia é um mercado pequeno e tu tem que cuidar muito quando tu vai falar para uma outra empresa para a empresa X sobre a empresa Y, tá bom? Então, se prepare para essa pergunta. Por que tu tá saindo da onde tu tá hoje? Tente ao máximo vender a ideia de que tu tá buscando um novo passo para tua carreira. Tu acredita que a empresa que tu tá aplicando é o melhor lugar para isso, para te possibilitar dar esse próximo passo. Um outro exemplo de pergunta para essa parte de comportamento é: me conte uma vez que tu teve um conflito com algum colega de trabalho. E essa pergunta vocês têm que se preparar para ela, porque tu não pode simplesmente dizer que tu nunca teve conflito com um colega de trabalho, porque isso também, primeiro, vai soar como mentira, ou vai soar como se tu não tivesse muita experiência, porque se tu não teve conflito trabalhando com outra pessoa, provavelmente tu tem pouca experiência. Bom, a gente poderia ficar aqui minutos e minutos dando exemplos de perguntas dessa parte de rodada comportamental. Então, o que eu quero te dar aqui como quarta dica é: se prepare para essa rodada, pesquise na internet as perguntas que são comuns serem feitas e anote a sua resposta. Não deixe para improvisar na hora da entrevista, tá bom? Vamos aqui agora para minha quinta e última dica para acertar em cheio aquela vaga que tu tá procurando de programador. Faça pergunta. Não esqueça que uma entrevista, ele é uma via de mão dupla. Então, tanto a empresa quer saber se tu é o bom fit para aquela vaga, quanto tu também precisa saber se aquela vaga é um bom fit para ti. Aplicar para a vaga, fazer todo esse processo de entrevista, ele é bem custoso, ele te drena bastante energia, e essa energia que tu poderia estar colocando em outro projeto, essa energia que tu poderia estar colocando estudando uma nova tecnologia, estudando a tecnologia que tu trabalha para dominar cada vez mais ela. Então, assim, ninguém gosta de ficar aplicando para vaga e ninguém gosta de ficar entrevistando.
tá? Então, a via de mão dupla tem que ser um bom fit para ambos os lados. Então, garanta que vocês também façam perguntas para o entrevistador e tentem identificar se a vaga é a melhor para ti. Porque não adianta, se tu acertar em cheio todas as respostas que o entrevistador tá te passando, se tu acertar em cheio a parte de tecnologia, as perguntas que te fizeram tecnicamente, tu vai começar a trabalhar lá e se não for um bom fit para ti, tu não vai desempenhar bem, ou tu vai pedir demissão, ou tu vai ser demitido porque tu não tem ânimo nenhum em estar trabalhando naquele tipo de ambiente, com aquele tipo de projeto. Algumas perguntas que eu gosto de fazer para quem tá me entrevistando é o que te fez aplicar para a vaga aqui na empresa. Então pergunta pro entrevistador o que fez tu aplicar para uma vaga aqui. Depois pergunta o que te faria ficar aqui nessa empresa. Pergunta também como que o trabalho que tu vai desempenhar nessa empresa preenchendo essa vaga contribui para a missão da empresa. Pergunta sobre política de trabalho remoto, que é muito importante hoje em dia. Então, muitas vezes as empresas ainda não estão preparadas para trabalhar remotamente. E se tu tá começando agora e a empresa não tem uma boa comunicação remota, principalmente se tu tá começando como júnior, como estagiário, se a empresa não tá preparada para trabalhar remotamente, talvez não vai ser o melhor ambiente para te aprender com teus colegas. Pergunta sobre desafios de engenharia, o que é o maior desafio da empresa agora tecnicamente. Pergunta sobre o produto, pergunta sobre rodadas de feedback, como é que é a cultura da empresa para ajudar os próprios colaboradores ali, para ajudar as pessoas do time a darem feedbacks e crescerem. Pergunta sobre metodologia de trabalho, se usa uma metodologia ágil, que estilo de time é, quantos são em cada time, quais são as squads, se tem time de arquitetura e produto ou tem só time de produto que faz tudo. Pergunta qual tecnologia que é o legado da empresa. Toda empresa tem um legado, então faz essa pergunta. Então essas são as perguntas que eu sempre pergunto e são perguntas importantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiu, curte aqui, compartilha com algum amigo de vocês que está nesse processo de aplicar para uma vaga na área de programação. E se ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, clicando no sininho, porque dessa forma eu te vejo com certeza no próximo vídeo. Um abraço!